Jesus é a razão do nosso viver, verdade ou não? Jesus, ele tem proporcionado muita vitória para a sua igreja. Antes de eu trazer a palavra, eu queria que no final do culto os obreiros ficassem aí para a gente ter uma conversa rapidinho, tá bom? E para os irmãos que vão se batizar, eu fui privilegiado, arranjei uma casa aqui no Metropolitano e o batismo dos irmãos que vão se batizar vai ser no terceiro domingo, tá certo? Vai ser no terceiro domingo às 8 horas da manhã. Então a gente vai se organizar. O Wilson ligou para mim hoje, o pastor do Metrópole Sul. Tem alguém lá enfermo e eu também vou batizar uma irmã do Metrópole Sul. Hoje tiveram alguns batismos ali de algumas congregações em Fortaleza, então eu tenho até o mês desse mês de junho para se batizar. Então vamos se organizar, vai haver escola dominical, vai continuar a escola dominical online e nós vamos levar um grupo de pessoas ali para se batizar na casa da irmã. Então os irmãos que estão aqui, né, não perca a oportunidade, né? Algumas pessoas já têm me procurado na igreja para se batizar. Então, assim, já tendo os cadastros sendo feitos, os irmãos que estão chegando na igreja precisam se cadastrar para a gente levar o tempo central. Eu glorifico a Deus por os meus 2 anos aqui na congregação. Deus tem alavancado, muitas pessoas têm aceitado a Jesus aqui neste lugar. Temos mais de 80 crentes cadastrados. Isso é para a glória de Deus. E Deus tem trazido pessoas para estar nos ajudando. Isso é para a glória de Deus, tá bom? Então, os obreiros não saiam, que a gente vai ter aqui a reunião rapidinho, tá bom? Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. O Senhor ele tem nos proporcionado vitória. Quem confirma, diga amém. Jesus é bom. Glória a Jesus. Eu li um texto bastante conhecido, em 2 Coríntios, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. E essa carta, ela me chama bastante atenção. Em primeiro lugar, por quê? Quem é Paulo? Nós pregamos sobre a vida de Paulo, falamos que Paulo é um grande missionário, um grande evangelista, é um dos bandeirantes, né? É um dos primeiros homens que pregou para os gentios. Mas quem é Paulo? Eu fiz uma pergunta, indagação, e perguntei quem era este homem que provocava verdadeiras revoluções, né? Por onde passou, quem é, ou quem são os seus pais, né? Aonde nasceu, como este homem foi educado, né? Eu quero dizer para você uma pequena introdução do resumo da vida de Paulo. Primeiro, Paulo era judeu de nascimento. Paulo era de Tarso, da Sicília. Paulo fazia parte da tribo de Benjamim. Se você quiser depois olhar direitinho, está lá em Atos capítulo 22 e verso 3. E Filipenses capítulo 3, do verso 4 a 5. Paulo era judeu de nascimento. Segundo, Paulo também foi criado, tá bom? Dentro da fé judaica. Seus pais o educaram na fé judaica. Foi a passagem que eu acabei de ler em Filipenses 3 e 5. Paulo também, meus irmãos, era zeloso nas tradições de seu pai. Era ortodoxo, era firme no que Paulo ensinava. Está lá em Gálatas capítulo 1 e verso 14. Paulo também ele foi educado, tá bom, na cidade de Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi um instrutor de Paulo, né? Um dos rabinos mais ilustres, viu, daquela época, tá certo? Um homem sábio, culto e piedoso. Está escrito também em Atos 22 e 3. E dando uma olhada no resumo de Paulo, eu também encontrei que Paulo tinha uma vasta cultura secular. Paulo era um homem erudito. Está lá em Atos 17, versículo 28, Tito 1 e 2. E é tão interessante que até o apóstolo Pedro, né? Lá em 2 Pedro 3, verso 15 e 16, diz que dá uma referência de tão conhecimento que este apóstolo ele tinha. Quinto, Paulo era fariseu, membro da seita mais rigorosa dos judeus, né? Está lá em Atos capítulo 26 e verso 5 e Gálatas 1 e verso 14. Isso aqui é uma pequena introdução, um pequeno resumo sobre a vida de Paulo. Interessante também, meus irmãos, que Paulo, ele era membro do Sinédrio judaico, né? O Sinédrio era composto de 70 pessoas, eram homens capacitados para julgar ou legislar a vida religiosa daquela época. Sétimo, Paulo também era considerado como cidadão
romano, né? Sendo filho de judeu, mas era cidadão romano. Capítulo de número 16. O que me chama a atenção na vida do apóstolo Paulo é que Paulo se converteu, tá certo? Lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, teve um encontro pessoal com Jesus. E o mais interessante nessa pequena introdução, se você depois analisar, Paulo era o perseguidor da igreja. E agora Paulo tem um encontro pessoal com Cristo. É tanto quando você analisar o capítulo de número 9 e verso 16 vai ter a interrogação, porque Deus manda Ananias procurar Paulo, para que Paulo entendesse a chamada a qual Deus tinha reservado. É por isso que eu quero ler esse texto com os irmãos. Coloca aí para mim, Atos, livro de Atos, capítulo de número 9. Eu quero ler esse texto para você compreender a mensagem que Deus colocou no meu coração. Verso 16. Glória a Jesus. Olha que passagem interessante. Todos nós conhecemos a vida do apóstolo Paulo. Pelo menos uma base bíblica nós conhecemos. E esse texto me chama a atenção porque é exatamente o tema que Deus colocou no meu coração para esse curso de ensino. O tema é a vitória através do sofrimento. Eu quero vos dizer que através do sofrimento Deus nos dá vitória. Se você perceber em Atos, você vai perceber que Paulo pede aos doutores da lei que lhe dê cartas para matar os cristãos. Só que no encontro, Deus pega Paulo ao caminho de Damasco e o salva e o liberta. E a frase mais fácil ou mais conhecida é que Jesus disse para Paulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Deixa eu traduzir. Quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Quem persegue a você, pelo amor de Cristo, persegue a Cristo. E o texto, ele me chama a atenção que no versículo 15 ele vai dizer que Paulo foi escolhido como vaso na mão do Senhor. E o versículo que eu mandei ele colocar, verso 16, ele vai dizer assim: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. A pergunta é: ser cristão não é fácil. Ser crente verdadeiro não é fácil. Eu estou falando aqui do crente autêntico, do crente que vive a essência da palavra. A segunda carta, essa que eu li, de Coríntios, é a carta mais pessoal do apóstolo. Essa é a carta mais autobiográfica. Nela, na carta, contém, tá certo, as ondas ou as lutas mais cruéis e as aflições mais insuportáveis a qual o apóstolo Paulo passou. Ela mostra, tá certo, as suas dores. Ela mostra o que Paulo realmente passou através das suas tensões. É interessante que a segunda carta de Paulo, ela vai falar exatamente de consolo. Por quê? Porque Paulo passou por alguns adágios, tá certo, por esta carta. A vida, meus irmãos, no modo popular, o mundo em si, ele é o professor ou a professora mais implacável para nos provar como ser cristão ou não cristão. Um determinado pensador chamado C.S. Lewis, ele disse que Deus sussurra em nossos prazeres e grita em nossas dores. Eu quero vos dizer neste culto de instrução que Deus também tem contemplado as nossas dores, que Deus também tem contemplado os nossos sofrimentos. Mas o interessante é que toda essa carta, ou toda essa epístola, ela me chama a atenção. Por quê? Porque Paulo não passou por luta por algo teórico. Paulo vivenciou no seu próprio corpo as marcas da dor. E o interessante ainda, para nós entrarmos no culto de doutrina, na mensagem propriamente dita, é que este homem chamado Paulo, ele escreveu 13 cartas. Se você pegar o Novo Testamento, você vai encontrar 27 livros no Novo Testamento. 13 foi escrita por Paulo: Romanos,
1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filemon, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito. São cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Se eu fosse fazer a divisão, tem 4 divisões sobre a epístola de Paulo. Quais, pastor? Primeiro, chamadas grandes cartas. Segundo, epístolas da prisão. Terceiro, as cartas pastorais e as cartas escatológicas. No ano que vai se passando, nos meses que vai se frisando, eu vou tentar trabalhar sobre a vida do apóstolo, para você entender que um homem é capaz de sofrer e ser um vencedor. Então Deus me chama a atenção, e Paulo ele vai dizer e vai indagar uma palavra que me chama a atenção para todo esse contexto geral, que está escrito lá em Gálatas capítulo 6, verso 17 ao 18, que ele diz assim: eu trago, quem diz é Paulo, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Paulo está dizendo automaticamente que Paulo é um pregoeiro, Paulo é um pregador, e mesmo sendo pregador por Cristo, sofreu também as suas aflições. Olha como é interessante o resumo da vida de Paulo, para quem vai acompanhar. Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas. Olha aí, impostor em Corintos. Paulo enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio na viagem para Roma, foi picado por uma cobra em Malta e preso e degolado na cidade dos Césares. Paulo passou frio, fome, foi açoitado com varas e enfrentou perigos e rios, desertos e mares. Olha o resumo da vida de um homem que foi chamado por Deus para fazer a obra. Não é fácil ser crente. Não é fácil ser adorador. Então a vida de Paulo, ela nos traz algo para nos ensinar. Que o sofrimento, meus irmãos, ele é indispensável. Por quê? Porque ele nos põe no nosso devido lugar. Ele quebra o nosso orgulho, ele quebra a nossa altivez, ele esvazia toda a nossa pretensão e toda a nossa glória pessoal. Paulo está querendo nos dizer nesta noite que nós devemos ser humildes, que nós devemos nos colocar diante da direção de Deus, porque através do sofrimento Deus nos garante vitória, independente da luta ou independente da circunstância. Paulo é um exemplo de vida para a igreja atual. Paulo em si mesmo sofreu as dores de ser um verdadeiro missionário, de um verdadeiro homem que se colocou na chamada. Você está com a Bíblia aberta? Eu acho interessante que a vida de Paulo, ela me chama a atenção porque o capítulo 12, a partir do verso 1, Paulo vai dizer assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo está dizendo que a glória não é dele, que a honra não é dele, que a majestade não é dele, mas que a glória, ela seja do Senhor. Sabe por quê? Porque o texto, a partir do versículo de número 2, ele vai dizer algo que me chama bastante atenção. Paulo vai dizer: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Eu não sei se você analisou. Paulo estava sendo agora afligido, né, nessa época por muitas pessoas. E Paulo agora ele vai trazer uma palavra de despertamento. Paulo agora está falando na terceira pessoa. Paulo não está dizendo: eu, apóstolo Paulo, há 14 anos fui arrebatado. Ele está usando na terceira
pessoa. Se você analisar todo o contexto bíblico de Paulo, antes mesmo de Paulo ir para a sua primeira viagem, Paulo já tinha sido arrebatado. E o mais interessante é que o versículo 1 e 2, ele vai fazer uma conexão. Paulo foi arrebatado e Paulo está afirmando que ele viu coisas extraordinárias, coisas inexplicáveis que ele não podia falar. Mas interessante, depois que Paulo é arrebatado, Paulo agora passa por lutas horrendas. Deus, ele mostra o céu para Paulo, para provar para Paulo que vale a pena sofrer pelo evangelho. Escute nesta noite, vale a pena sofrer pelo evangelho, vale a pena passar por luta, vale a pena passar pelos vales da vida, porque no final de tudo é Ele que nos garante a vitória. O verso 3, ele vai dizer: se que é no tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe. Paulo não sabia ele mesmo tinha sido em espírito ou carnalmente falando, mas Paulo, ele assegura que ele foi ao terceiro céu. Para alguns pensadores, dá duas interpretações, pelo menos duas interpretações. Primeiro céu são as nuvens. O segundo céu é conhecido como as estrelas. E o terceiro céu é conhecido como lugar espiritual. Mas alguns comentaristas, ele dão a interpretação de céu como a atmosfera, segundo as estrelas, e terceiro, a morada do Deus Altíssimo, conhecido como paraíso. É tanto que o verso 4 ele vai dizer: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras o quê? Inefáveis, as quais não é lícito ao homem falar ou referir. Então Paulo viu algo no céu extraordinário, em que a mente humana não pode alcançar. Aí eu afirmo e digo: eu nunca fui no céu, você nunca foi no céu, mas eu tenho saudade do céu. Oh, algo interessante. Eu me lembrei do hino 422, que no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. O céu é o lugar aonde habita a presença do Deus Altíssimo. No céu é um lugar de glória, é um lugar de esplendor, é um lugar de majestade, é um lugar de gozo, é um lugar de alegria. E exatamente é este céu que nós iremos morar. Deus é extraordinário. Paulo contempla tudo isso. Agora o verso 7, que é exatamente aonde eu quero entrar, aonde Deus me chama a atenção, é que ele diz assim, o verso 7: para que não me soberbesse, ou para que eu não me orgulhasse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne. Se você depois analisar, entrar na internet ou entrar no Google, muita gente vai colocar algumas enfermidades no apóstolo Paulo, que isso automaticamente é antibíblico. E a pergunta que às vezes não quer deixar calar: pastor, o que é esse espinho na carne? Vou lhe falar. Depois você analisar Gálatas capítulo 4, verso 12 e 15 em casa, você vai perceber que pelo menos existe uma característica que Paulo tinha problema na visão. Mas o texto ele vai me dizer ainda assim: mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Eu quero dizer categoricamente, como um estudante da Bíblia, sem sombra de dúvida, o espinho de Paulo, ou na carne de Paulo, procedeu de Deus. Porque se você analisar o texto, ele vai dizer mensageiro. Não está dizendo que é Satanás, é o mensageiro.
Você sabe o que é esbofetear? É bater de lado, esbofetear. É interessante que no Oriente Antigo, quando alguém era para ser desprezado, ele era esbofeteado. Ninguém literalmente, vamos discutir, dizer qual era a enfermidade do Paulo de cima. Mas a Bíblia vai dizer que o mensageiro de Satanás fazia o quê? Esbofeteava com desprezo. Porque no Oriente Antigo vai dizer que quando o homem era homem, ele batia de frente cara a cara. Era uma honra. Você acha que não? Mas isso é pesquisa. Era melhor dar um murro na cara de um homem para provar que ele era homem. Porque na tradição na época, esbofetear era exatamente humilhar, deixar de lado. Então Paulo está dizendo que existia um mensageiro que esbofeteava Paulo. Na realidade, se nós analisarmos todo o texto aqui, Deus mostra o seu amor pelo apóstolo Paulo. Se você analisar bem um texto, vai dizer que exatamente acontecia isso para que ele não se exaltasse. Se a espinha que fosse colocado na vida do apóstolo Paulo fosse o diabo que tivesse colocado, seria bom. Porque o que o diabo quer é que eu e você se glorie, que nós possamos entrar na tal da soberba, da vanglória, do eu, do egocentrismo, é eu no centro. Se fosse o diabo que colocasse, Satanás bateria palma. É por isso que a interpretação hermenêutica está dizendo que foi Deus que colocou a espinha de Paulo. Eu vou entrar mais profundo na frente, mas para você entender. Se você abrir, bota para mim aí, Gálatas capítulo de número 4, verso 12 e verso 15. Olha o texto como ele é interessante. Gálatas 4, verso 12 diz: irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também sou como vós, nenhum mal me fizeste. Qual é? Logo a vossa bem-aventurança. Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarei os vossos olhos e murdireis. Continua. Fiz-me acaso vosso inimigo? Disserte a verdade. Se você analisar do capítulo 4, do 12 ao 5, provavelmente Paulo tinha um problema de quê? De visão. Alguns comentaristas, esses fiéis, acreditam que o Paulo poderia ter algumas enfermidades, como a enxaqueca, como a malária, que também ataca os olhos. Paulo, visitando a cidade de Galácia, Paulo pregou malária, Paulo ficou doente. Entre suas viagens missionárias, Paulo também poderia ter pegado malária e ter ofendido seus olhos. Outros vão afirmar que Paulo dava ataque de epilepsia. Mas pelo texto que está sendo aqui colocado, acredita-se que Paulo tinha uma deficiência física, um inchaço nos olhos. Eu poderia dizer agora categoricamente que Paulo tinha uma doença crônica que deveria ser cuidada. Então Paulo está dizendo aqui que Paulo tinha suas limitações, que Paulo precisaria de colaboradores, que Paulo precisaria de seus amigos. Se você analisar bem, todas as cartas de Paulo, Paulo sempre fala de um, de dois, até de três o quê? Companheiros de luta. E sabe o que me chama a atenção de Paulo em todas as suas cartas? Isso serve para os obreiros, isso serve para a igreja. Quando Paulo ele vai falar que ele é apóstolo, primeiro ele fala Paulo, o apóstolo, Paulo, o servo. O que me chama a atenção na vida do apóstolo é primeiro ele coloca o seu nome em pauta, depois ele coloca o seu ministério. Hoje é o contrário, hoje nós colocamos o ministério, depois o nosso nome. Mas é interessante, primeiro que tem que ser honrado é o teu nome, depois o teu
ministério. É algo que é para se falar aqui no culto de doutrina, quando vai falar de diácono e presbítero, que já é outra mensagem. Mas o que eu quero refrisar, que este homem, um poliglota, um homem que tinha todo o conhecimento, era um homem que se não gloriava. Tudo se faz crer, biblicamente falando, que Paulo tinha um problema visual. Eu acho interessante. A Bíblia, ela parece que é uma contradição, ou um paradoxo, como dizem os pensadores. Não, mas a Bíblia, ela é por inteira. Sabe por quê? Se você analisou o texto, bem como eu estou analisando, Paulo, ele foi do paraíso para a dor. Verdade? Da glória para o sofrimento. Hoje você pode me perguntar, mas pastor, será que eu tenho um espinho na carne? Pode ter. Eu vou trazer para o contexto atual para você entender o que é o espinho na carne. Pode ser uma doença crônica. Às vezes você tem uma doença crônica, eu não quero citar nomes aqui, e você vem orando para Deus lhe curar, mas Deus não lhe cura. Porque eu posso parafrasear e dizer para você nesta noite, como Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Você pode ter chegado aqui pedindo a Deus a cura, mas o nosso Deus, ele pode curar. Cura ou não cura? Mas se ele não quiser curar, glória seja dada ao seu nome. Se você hoje ainda está aqui, é porque ele tem lhe sustentado por causa da graça, por causa da misericórdia, por causa da benevolência. Então Paulo, ele ora para que essa enfermidade seja o quê? Tirada. Mas o texto mais na frente vai dizer o quê? A minha graça te basta. Paulo experimentou, irmão, a bênção de Deus no céu e foi perfeteado na terra. Paulo tinha ido ao céu, mas agora aprendeu que o céu é um lugar de descanso, que o céu é um lugar de vitória. É tanto que a tradução de espinha, ela vai ter um nome grego chamado escolopes. Que nome esquisito, né? Escolopes, que quer dizer espinho. É interessante que é só nessa passagem que escreve esse nome, escolopes. Só que eu fui esmiuçar e olhar a palavra grega para espinho, eu percebi que esse espinho também, ele dá uma tradução diferente, como um objeto pontiagudo, que poderia ser estaca, ou lança de madeira, ou ponta de anzol. Eu não sei identificar como Satanás ou mensageiro batia em Paulo, esbofeteava Paulo. Se fosse um espinho natural, é algo fácil. Agora vamos assim conjecturar, vamos trazer aqui algo simbólico para nós aprender. Será que não existia, simbolicamente falando, uma estaca que afligiu o coração de Paulo? Será que não existia algo mais veemente ou algo mais dolorido para que Paulo orasse? Há momentos da minha vida e há momentos da sua vida, dependendo da situação, nós pedimos a Deus para Deus resolver a causa. Às vezes até quando nós estamos aflitos ou estamos necessitados, às vezes oramos até para morrer. Ou então dizemos assim: Senhor, basta, eu não aguento tanta luta. É aquele ditado popular: eu vou chutar o balde, eu vou desistir de tudo. E Jesus está querendo dizer para a igreja de hoje que a minha graça te basta. A escola da vida de Deus, irmão, está nos preparando. Escute, ela não está nos preparando para sermos consoladores das pessoas. Pastor, mas a minha espinha não é uma doença crônica, mas pode ser um problema com seu filho. Pode ser uma dificuldade financeira. E você ora, e você pede, e você pode ser seu marido que não é transformado, pode ser sua mulher que não é transformada, e você está sofrendo. Isso pode ser o seu espinho. E o Senhor está dizendo: a minha graça, ela te basta. O texto era interessante porque no versículo 7, Paulo vai dizer que ele não devia se orgulhar-se. Irmão, olhe para cá.
Tem um livro do Charles Stalin que ele fala exatamente sobre como lidar com o sofrimento. E há algo que eu venho vos dizer nesta noite que deve destacar, que há um propósito divino em cada sofrimento. No começo dessa carta, se você analisar o versículo, a partir do versículo 2 e 3, vai dizer que há uma consolação, há um instrumento usado por Deus para abençoar outras pessoas. Às vezes o sofrimento, irmãos, nos leva a perceber que nós precisamos ter uma transformação imediata. Quer ver? Nós dizemos assim, quanto maior o sofrimento, ou quanto maior a luta, maior será o quê? Será a vitória. Você já percebeu algo no meu evangelho? Você de repente está passando por um sofrimento, está passando por uma angústia, não sei, por alguma situação. Aí você ora, se eu mande alguém aqui na minha casa, eu preciso ouvir uma palavra de conforto. Eu preciso que alguém venha orar por mim. Só que é o contrário. Chega alguém na tua casa, ou você recebe uma ligação, é pedindo oração. É o que Paulo vai dizer mais na frente. Quando penso que estou fraco, é porque eu estou o quê? Forte. Eu acho bonito o poder da intercessão. Por quê? Porque quando a gente ora por alguém, quando a gente intercede por alguém, Deus está agindo na sua história, Deus está agindo na sua vida. Quando nós começamos a perceber, a sermos mediador um dos outros, Deus ele vai categoricamente nos abençoando. Por quê? Porque você esquece do seu problema para lembrar do problema do outro. E hoje a mensagem para o nosso despertamento é que nós devemos orar uns pelos outros, independentemente da circunstância, independentemente da tribulação ou independentemente da enfermidade. Deus está querendo dizer para mim e para você que através do sofrimento o Senhor nos garante vitória. Eu estava me lembrando, veio aqui de relance agora. Você lembra da vida de Jó, que eu preguei alguns dias atrás? Deus permitiu ou não? Jó sofreu. Jó, ele praguejou. Jó, ele reclamou. Foi ou não foi assim? Não. O que é que Jó disse no capítulo 1? Nu, saí no ventre da minha mãe. E nu, eu voltarei. Jó está dizendo que o próprio Deus de Israel ainda continua cuidando da sua vida, mesmo no sofrimento, mesmo na luta. E sabe o que me chama interessante aqui? É que nós, eu e você, devemos ser dependentes de Deus. Olha o versículo 8. Por causa disso, olha aí. Por causa disto, 3 vezes, pedi ao Senhor que afastasse de mim. Paulo orou que afastasse esse espinho na carne. Sabe o que eu aprendo aqui? O sofrimento levou Paulo à oração. Aprenda isso hoje aqui no culto de doutrina. O sofrimento nos mantém de joelhos diante de Deus, para nos pôr em pé diante dos homens. O segredo da vitória, o segredo da presença de Deus na nossa vida é andar de joelhos. Um dia perguntaram a Charles Spurgeon, um dos maiores evangelistas, qual é o teu segredo? Por que tu prega tanto? Por que tu tem tanta unção? Por que tu tem tanta graça? Uma resposta foi dada: porque eu ando de joelho. Porque quando o crente anda de joelho, Deus ele quebra a muralha, Deus derruba a muralha. Quando o crente ele ora, Deus ele escancara a porta do céu. Foi a primeira providência do apóstolo Paulo, foi orar. Sabe o que é que Deus disse? A minha graça te basta. Deus poderia ter curado Paulo? Sim.
Deus poderia ter feito a cura imediata? Sim. Por que não fez? Porque Deus conhece a vida de Paulo. Deus conhece a sua vida. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece a nossa intimidade. Tem um determinado irmão que a minha esposa conhece, a minha cunhada, o diácono Antônio, que eu não vou citar o nome, que ele é cego. Ele canta. Ele prega divinamente bem. E um dia eu perguntei a ele é vivo? Eu disse, fulano, por que Deus não te cura? Sabe qual foi a resposta? Ele sabe de todas as coisas. Ele me interpretou o que ele podia enxergar e de repente se desviar. Eu quero vos dizer nesta noite que Deus conhece a sua estrutura. Ele sabe o que você tem enfrentado. E a palavra categoricamente para você nesta noite, Deus ele vai te dar vitória através do teu sofrimento, através da tua luta. Há um propósito divino. Há um propósito de Deus na nossa vida. Você acredita que Deus poderia remover o espinho de Paulo? Poderia ou não? Agora eu acho interessante. Deus não permite que soframos só por sofrer. Eu vou repetir. Deus não permite que soframos só por sofrer. Leva essa palavra, essa aqui é forte, ó. Essa que eu vou lhe dizer agora é forte. Você vai receber essa palavra agora. Sempre há um propósito. Sempre há um alvo. E o maior alvo é Cristo. O teu maior alvo é o céu. O teu maior alvo é o arrebatamento. O teu maior alvo é a cruz. Jesus está dizendo, sempre haverá um propósito para cada sofrimento. O verso 7, ele vai declarar que ele não se soberbeceu, ele não se orgulhou. Eu vou traduzir. Paulo não teve amor próprio, Paulo não se exaltou, Paulo não trouxe para si soberba, porque na palavra orgulhoso ou desobediente, está dizendo que tinha um excesso de admiração por si mesmo. E de pessoas que ele se acha o maioral. Me perdoe, meus irmãos, a gíria. O cara. Eu estou sofrendo porque eu prego bem. Estou sofrendo porque eu canto bem. Ei, não é bem assim não. Jesus já pagou o alto preço na cruz. Você está sofrendo para Jesus te amadurecer. E sabe o que eu acho mais interessante e mais belo? É pessoas passando por luta e não amadurecem. Não aprende. A palavra de Deus é, tire o orgulho do teu coração, tire a soberba do teu coração, tire o amor próprio do teu coração e seja humilde diante daquele que lhe chamou. Paulo é um dos maiores exemplos. Paulo foi um instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Você percebe isso? Nesse Apolo conhecido como apóstolo dos gentios, um homem que fazia parte de uma tribo que era bem conhecida, respeitada, posses, homem bem educado, falava vários idiomas, conhecia toda a lei judaica, e agora, servo, apóstolo, vamos traduzir, enviado. Paulo construiu o que mesmo? O que Paulo construía? Tendas. Paulo só dependia de Deus e dele mesmo. Em toda a história que eu contei no começo, se você tiver prestado atenção, aonde Paulo passou, Paulo foi o quê?
perseguido. Paulo foi mal tratado. Paulo tinha de tudo para murmurar. Paulo tinha de tudo para reclamar. Mas Paulo ficou na brecha. Paulo orou? Orou. Deus disse o quê? Não. Quando nós oramos, nós queremos sempre o quê? Sim. E Deus disse, não, eu vou traduzir segundo a teologia marceliana. Eu não vou te curar. Vou transformar. Eu não quero te curar. Por quê? Porque não. Quando Deus ele quer curar, ele cura. Quando Deus não quer curar, ele não cura. Mas o meu Deus ainda cura. Ele tanto cura, como ele faz milagre no meio da igreja. Mas na vida do apóstolo, que pode ser na minha vida ou na sua vida, você faz várias indagações, você faz várias perguntas, e a resposta de Deus pode ser, não, eu não quero te curar. Não, eu não quero fazer tal, eu não quero fazer isso. No caso aqui de Paulo, eu acho o versículo 7, que Deus o revelou que não queria que curasse Paulo. No caso de Paulo, Deus decidiu revelar-se a razão do seu espinho. Evitar que o apóstolo ficasse o quê? Exaltado. Eu queria esse nome aí. Eu botei aqui orgulhoso, mas queria exaltado. Paulo poderia ser um dos homens mais exaltados da Bíblia. É por isso que eu vou falar aqui para os pregadores. Quando prega em culto de missão, só fala de quem? Por que não fala de Jesus, que é o mestre dos mestres? Paulo é um exemplo, Paulo mandou ser imitador, é verdade. Mas quem foi que alistou Paulo para a obra? Quem foi que o capacitou? Quem foi que o visitou? Eu posso transliterar que é Bíblia, eu estou pregando Bíblia. Eu posso falar sobre dois personagens, um leigo e um doutor. O leigo é Pedro e o doutor é Paulo. Deus usou a Pedro nas limitações que Pedro tinha. E Pedro foi o primeiro pregador do gentil. Não foi Paulo, foi Pedro. E Pedro foi usado na capacidade que ele tinha. E aí Deus pega Paulo, um doutor, e usa. Eu vou transliterar e você entenda. Deus pode pegar alguém que não fez teologia e usar, verdade ou não? Vai usar de conformidade daquilo que ele deu. Mas Deus também pode pegar um teólogo e usar todo argumento bíblico que ele tem dentro do seu contexto geral e pregar a palavra. De certa forma, tanto o não teólogo como o teólogo, ele tem obrigação de trazer a mensagem, pregar a palavra. A diferença é o leigo, o não teólogo, ele estuda às vezes só para pregar. Ele estuda só para ensinar. Mas o teólogo, o acadêmico, não. Ele tem obrigação de estudar. E para estudar, tem que ter tempo. Tem que ter dinheiro. Porque estudar também custa dinheiro. Tempo é precioso. Eu aprendi com um determinado pastor, amigo meu, quem não quero citar o nome, que ele disse que depois de uma mensagem de 1 hora, são 8 horas de trabalho fardo. E quem prega sabe disso, e quem ensina sabe disso. Parece que no outro dia você está todo moído, porque aqui é algo espiritual. É por isso que quando a gente está na doutrina, a gente tem que estudar, a gente tem que esmiuçar para pregar a essência. E a essência desta noite é que no sofrimento há uma finalidade. Qual é a finalidade, pastor Marcelo, do sofrimento? Primeiro, a finalidade é nos humilharmos. É através do sofrimento que nós nos humilhamos. É através do sofrimento que Deus nos aperfeiçoa, que Deus lapida. Pastor, o que é lapidar? É burilar, é limar, é polir, é deixar limpo. A palavra de Deus é que o sofrimento para a nossa vida, ele tem uma finalidade: quebrar o seu eu e deixar o Senhor operar milagres, transformação, graça na sua vida. Porque tanto o leigo como o teólogo, eles são dependentes de Deus. Eu me lembrei agora, eu ensino há 14 anos teologia. E às vezes um aluno me perguntou em sala de aula, disse: professor,
Eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu vou fazer teologia para ser pastor. Eu disse, tranca a matrícula hoje. Mas pastor Marcelo, por quê? Não é a teologia que vai fazer de você um pastor. Quem vai fazer de você um pastor é a chamada. E a chamada, ela tem que arder no coração. Independente se você é teólogo ou não. Ela tem que arder no coração. Então, se tu tem uma chamada, seja para pregar, seja para cantar. Escute, isso aqui é recado de Deus para a igreja do Arianópolis. Pastor, eu gosto de cantar. Pois começa a ensaiar em casa. Mas ensaie mesmo. Passa o dia cantando mesmo, indo até aprender para fazer o melhor. Pastor, eu quero pregar. Pois lê a Bíblia. Estude. Entre pela madrugada. Sabe o que alegra o coração de um pastor? De uma direção? É quando alguém liga, pastor, eu estou com uma dúvida aqui. Me tira essa dúvida. É você estar na escola dominical online, o irmão faz uma pergunta, o outro responde. Para mim isso é uma satisfação. Isso sabe o que é? É a graça de Deus na nossa vida. E eu quero declarar novamente. E o sofrimento que nós passamos não é por nosso engrandecimento, não. É para a glória. Sabe por que eu gosto de Jesus? Eu vejo Jesus na vida de Paulo, que eles tinham uma direção. Eles não tinham duas, ele tinha uma direção. Eles tinham um alvo. Sabe qual é o alvo de Paulo? É Cristo. Sabe por que nós somos mais abençoados ainda? Porque nós saímos da direção de Deus. Eu fico imaginando a vida de Paulo. Paulo poderia ter parado em Damasco mesmo, aceitou Jesus, poderia ter ido a Filipos, ter parado ali. Ou ter parado em Tessalônica, em Beré, em Corinto, em Jerusalém, ou em Roma, ou em Atenas, ou em Efé. Não, Paulo continuou. Paulo, ele é um homem valente. E como eu disse, a carta ela fala exatamente disso. Paulo sofrendo e Deus consolando. Não é verdade, irmãos? Que às vezes nós estamos aqui numa empolgação grande. Amanhã nós acordamos como? Nos acordamos tristes, desanimados. Eu estava me lembrando do auxiliar Sheridan, alguns dias atrás, e alguns irmãos vão lembrar, que uma quinta-feira esse irmão, vamos jejuar no domingo. Lembra disso? E após uma escola dominical, correram aqui, porque alguém estava endemoniado. Aí foi eu, o Sheridan, o André e o Charles. E para a glória de Deus, o demônio foi embora. É para minha glória? É não. É para a glória de Deus. Olhe para mim. Tudo que você for fazer, seja para a glória. Tudo é para a glória do Senhor. É Ele que trabalha em todas as coisas. Não há evidência de que Deus tenha repreendido Paulo pelo fato de ter lhe pedido que removesse o espinho. Deus entende. Olha para cá. Deus entende. Deus conhece nossa fraqueza. Ele espera que clamemos quando estivermos passando por sofrimento. Está sofrendo? Tem que fazer o quê? Orar. Verdade ou não? Ele pode tirar você do sofrimento? Pode ou não? Pode ou não? Mas se ele quiser deixar. Coloca um texto aí para a igreja ler, mas eu. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Eu me lembrei desse texto agora. É 1 Pedro. Vamos ver se é verdade. Pronto, esse aí mesmo. Lançando ele toda a vossa. Porque ele tem o quê? Ele tem que cuidar de quem? Ele tem que cuidar de ti. Deus não vai te deixar nunca desamparado. Ele tem cuidado de ti. O problema é que as pessoas não conhecem. Eu ouvi uma frase estes dias no Templo Central que me impactou bastante. Estava eu e mais dois pastores e um disse assim: olha, quando o pastor ora,
ou quando o pastor que ora, tome cuidado com ele. O que quer dizer? Que quando um crente ora, saia do meio. Porque Deus é com ele. Independente da circunstância. A pergunta, ela sempre fica assim, mexendo nos meus neurônios, ou na minha psique, aqui na minha mente. Por que nós não oramos? Por que a igreja não ora? O segredo da vitória é o que é? Eu posso dar pelo menos 2 características para a resposta de oração. Ou 3, né? As pessoas sempre gostam de aumentar. Deus pode dizer sim, e Deus pode dizer, mas Deus pode dizer assim, espere. Ainda não chegou a hora. Ainda não chegou, eu não sei. A palavra de hoje que Deus colocou no meu coração é exatamente essa. Que através do sofrimento, Deus nos garante vitória. É isso que Deus quer nos dizer. Se você analisar, para quem é estudioso da palavra, Jó olhou para o céu 16 vezes no livro de Jó e perguntou por quê? Por que eu nasci? Por que eu não morri? E Jó foi se indagando, Jó foi se perguntando. Eu encontrei no livro de Jó 34 vezes Jó se queixando. Interessante. Eu também me lembrei agora da passagem de Jesus. Jesus estava onde? No Getsêmani. Pediu para tirar dor. Imagina do sofrimento. Lembra do sofrimento de Jesus ali? Chorando sangue. Mas lá em Mateus 26 e 39, ele vai dizer assim, parafraseando: não seja como eu, mas como tu queres. A minha oração mudou. Eu não oro para Jesus curar, pastor. Eu oro para Jesus fazer a sua vontade. Porque a vontade de Deus é melhor do que a vontade do homem. Porque quando nós oramos e pedimos que Deus haja dentro da história, o Senhor, Ele age dentro da história. É Ele mesmo que conhece, bota a vírgula, os pontos de exclamação, de interrogação. E é Ele mesmo que dá o ponto, dizendo, chegou a hora da vitória. E se morrer, pastor, vai para o céu, mano. Você quer morrer? Ninguém. Mas se morrer, vai para onde? Ora, meu irmão. É o viver que é lucro ou morrer? O que é lucro? É viver ou morrer? É o quê? Morrer, é lucro. Até quando o crente morre é diferente. Né? A gente chora, né? Mas também se alegra, né? Eu fico imaginando, nós na luta que estamos passando, e Deus dizendo, está sofrendo? Estou permitindo. Eu estou deixando. Porque uma hora, eu vou traduzir, se você vai entender. Eu vou transformar a maldição em bênção. Você entendeu a mensagem? Você está entendendo a mensagem? É capaz de quem está sofrendo ser vencedor. Lá no mundo está difícil, irmão. O povo está sofrendo. Nós também estamos? Estamos. Mas aqui tem uma diferença. Ele está no controle. Ele está nos guiando. Ele está nos levando. O sofrimento, irmão, ele também pode ser um dom de Deus. Nós temos a tendência, olha aqui como isso é legal, de pensar que o sofrimento é algo que Deus faz contra nós. E não por nós. Eu me lembrei agora, sabe da bem de quem? De José. Mas o José no Egito. Passou quantos anos? 13. Sofrendo. E no final, Deus deu o que a ele? É só um exemplo. Você vê ele murmurando, mas você vê ele sofrendo. Verdade ou não? E no final de tudo, Deus o aperfeiçoou. Eu acho tão bonito esse nome, burilou, ou limpou, ou poliu.
Deus, quando Ele pega a gente vem cheio de mazela, verdade ou não? De sujo, cheio de lodo. Aí Deus faz o que com você? Lava todinho. Limpa você todinho. Pois Deus nesta noite quer lhe burilar. Ele quer limpar por inteiro. Diante do sofrimento agora que você está passando, você tem que dizer assim: Jesus, se tem algo que precisa ser mudado em mim, pois começa a mudar a partir de hoje. Eu quero ser limpo e limpo pela palavra. É a palavra de evidência nesta noite. Ela me chama a aprender a ser repreendido pela palavra. Diga comigo só essa frase. O espinho de Paulo era uma dádiva. Por quê, pastor? Porque é providência divina. A maior preocupação de Deus na vida de um ser humano, ou na vida de um homem, ou na vida de um cristão, sabe qual é? O orgulho. O orgulho, ele tem atrapalhado muitas pessoas. Irmão, você sabia que o orgulho destrói? Você sabia, irmão, que a mágoa no coração, ela começa com uma tristeza, e dessa tristeza ela vai para uma tristeza mais aguda, que dessa tristeza mais aguda se nasce uma opressão, e que essa opressão vem uma depressão, e que essa depressão não é diabólica, é por causa de algo que aconteceu no passado. Aí, infelizmente, o diabo trabalha naquilo que você está sofrendo. Às vezes você se indaga: cadê o pastor que não aparece? Cadê o irmão fulano? Bem que disseram. Estou sofrendo, ninguém. É o diabo. A nossa igreja, ela tem que ser conhecida como a igreja do amor. A igreja da compreensão. Eu vejo aqui o espírito de Paulo, ele é como um presente, é como um favor. Sabe uma coisa que eu admiro em Jesus? É que Deus prometeu a Paulo daquilo que ele mais temia. Você sabia que Paulo tinha um temor de desqualificação? Coloca aí na tela. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 27. Olha o texto. Primeira Coríntios 9, verso 27. 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar o quê? Olha, Paulo tinha medo de ficar. Eu não me lembro agora do livro, mas alguém pode me ajudar, algum biblicista aqui. Paulo vai dizer assim: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Se não me falha a memória, lá em Romanos capítulo 1, verso 16, ele vai dizer que o evangelho de Cristo, ou o evangelho de Deus, ele é poder. Aonde chega o evangelho, há poder. Aonde há poder, há milagre. Aonde há milagre, há graça, há misericórdia. É isso que Deus está querendo dizer para mim e para você. O agente do sofrimento aqui, eu vou frisar, não é o diabo, não é o mensageiro, é o próprio Deus lapidando a vida de Paulo para ele não se vangloriar. Sabe o que eu acho interessante no texto geral? É que Deus tratava seu servo usando essa estranha, não é estranha providência não, é uma estranha providência para o manter humilde. Deus permite ou não? Deus permite? Deus permite ou não permite? Tem certas coisas que você pode até se indagar. Me perdoe, mas vamos repetir essa frase comigo, porque essa frase vai impactar o seu coração. Diga assim: o propósito de Deus não é a nossa destruição,
mas a nossa qualificação para o desempenho do ministério. Irmãos, nós precisamos compreender que Deus está conosco. Nós precisamos compreender que Deus está no controle. Nós precisamos compreender que Ele é soberano. Nós precisamos compreender que Ele é fiel. Irmãos, a nossa vida, ela não é indolor. A nossa vida não é um parque de diversões. Nós passamos por luta, nós passamos por sofrimento, mas o Senhor é bom, é soberano e é fiel com a sua palavra. Eu não sei se você analisou. O versículo 9. Então ele me disse, a minha graça o quê? Te basta. Porque o poder se aperfeiçoa onde? O poder se aperfeiçoa onde? É na fraqueza. Eu estou há 27 anos na igreja. Eu já vi muita gente. Eu já participei de muita coisa. Vigília na noite, na madrugada, nas igrejas, na beira da praia, nos morros. Aí você vê aquele irmão cheio do poder. É barela. A maioria é barela. A maioria não tem conteúdo bíblico. Pastor, você não crê? Não, eu creio. Pastor, crente não é para orar? É para orar. Mas crente tem que viver isso aqui, ó. Que sustenta a vida de obreiro. E da igreja é palavra. Porque a palavra é que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que alimenta. Eu fico às vezes triste, desanimado, quando não vejo uma igreja que ela não participa de doutrina. Você quer ver o temperamento da igreja? Vá para as doutrinas das igrejas circunvizinhança, visite Fortaleza, vá para o interior do estado. Você vai ver poucas pessoas, sabe por quê? Porque eles não querem palavra, eles querem algo de grito, de movimento. Mas palavra é que sustenta a vida de crente, crente fiel a Deus. Eu aprendi com os meus pastores. Tem 2 lugares que crente não pode faltar: é doutrina, escola dominical. Porque são 2 áreas que me chamam a atenção. Por quê? Porque você vai aprender a tirar as heresias no meio da igreja. Irmão, e às vezes a palavra ela dói mesmo, ela machuca. Mas isso é o papel da profecia. Ela é tríplice. É exortar, consolar e edificar. Alguém me indagou estes dias, e foi bom porque está dentro da mensagem aqui. Foi muito proveitosa. Pastor, eu sofro tanto. Pastor, já está mais de 20 anos que eu sofro. Ele contou o problema. E um problema que é fácil de ser resolvido. Eu disse para ele, sabe qual é o seu problema? É um problema simples. Pastor, não, falta perdão no teu coração. Perdão. O perdão é uma pedra de tropeço para muitas pessoas. É as pessoas reconhecer que errou. É o conserto do altar. Às vezes em minhas redes sociais eu coloco, cansei. Eu estou cansado da hipocrisia. Nós cantamos na igreja, pregamos na igreja, mas o coração está corrupto. Às vezes estamos sofrendo por algo que nós plantamos. E Jesus não me deixar inquieto e dizer que exatamente neste momento tão sombrio é que você não está só. Hoje Deus está falando com muito crente neste lugar.
Só trazer o exemplo, eu vou abrir aspas e fechar. Vou voltar aqui de Jó de novo. Jó, até hoje, se tivesse vivo, não entendeu porque sofreu tanto. Ele não entendeu. Entendeu? Ele morreu e não entendeu porque ele sofreu tanto. Mas foi através do sofrimento que Jó teve o quê? Uma intimidade pessoal com Deus. Jó só conhecia de quê? De falar. E agora? E agora? Agora eu tenho uma comunhão. Agora eu te conheço. Tem gente que conhece a Deus só no falar. Você precisa conhecer o dono da Escritura. O dono que criou todas as coisas. Aquele que domina todas as coisas. E isso só vem através de duas coisas. É oração e palavra. Palavra e oração. Eu estava no ciclo de oração aqui. Tinha muita gente no ciclo de oração. Me alegrei. Veio até amigos meus. Está vindo para o ciclo de oração. E eu disse aqui no ciclo de oração que quando nós oramos, é um privilégio de falarmos com Ele. Oração é um privilégio de nós falarmos com Ele. Deixa eu voltar para cá. Fecha parênteses. Na vida de Paulo, Deus estava no controle da sua vida. E operava nele com eficácia. Percebe-se isso? Aonde Paulo chegava, Paulo pregava. Aonde Paulo chegava, o evangelho era anunciado. Paulo expulsou o demônio. Fez milagre. Curou. Em nome de quem? De Jesus o Nazareno. Jesus também quer te usar no meio da turbulência a qual você está passando. Ele diz, a minha graça, diz o quê? Te basta. Eu fui analisar hoje, no dicionário Aurélio, e fui ver o que era graça. E no Aurélio, o dicionário Aurélio diz que graça é favor que se dispensa ou recebe. Quer dizer, está à mercê. É uma dádiva. Já na palavra grega vem charis, que quer dizer favor ou generosidade. Eu vou traduzir numa forma cearenseis. Graça é favor divino na vida do crente. É algo imerecido. É algo que nós não merecemos, mas foi a graça de Deus que chegou na vida do apóstolo e tem chegado até nós. Pastor, o que é a graça? É a provisão de Deus para cada um das nossas necessidades. É o que Deus nos dá, o que não merecemos. A suficiente graça, a graça maior do que o nosso pecar. Aonde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. Tu estava sujo, agora está limpo. Era pecador, agora é um pecador arrependido. Simbolicamente o teu nome estava no livro da culpa. Hoje o teu nome está no livro da vida. Tu estava destinado a ir ao inferno. Hoje tu está destinado para morar no paraíso. Ei, ontem tu não tinha nome, hoje tu tem nome. O teu nome está escrito no livro da vida, irmão. Olha, irmão, tu estava ontem no Egito. E hoje tu está no caminho à chegada para o céu. É uma contradição imensa. Deus está dizendo, ou vou parafrasear, continua sofrendo, mas continua dando glória. Continua adorando. A graça divina é mais do que suficiente para qualquer dificuldade que venhamos sofrer ou enfrentar nessa vida. Pode ser qualquer luta, irmão. A graça de Deus, ela é permanente. O versículo 9 ainda, ele vai dizer a parte B. Porque o poder, ele se aperfeiçoa
Essa pergunta que eu vou fazer, eu já me fiz. Eu acho que você pode estar fazendo hoje ou vai fazer depois da pregação. Você pode estar fazendo algumas indagações. Mas a pergunta simples vai ser essa. Senhor, por que estou sofrendo? Por que o Senhor ainda não agiu? Por que o Senhor não dá aí um jeitinho? Senhor, por que eu não morro logo? Alguém já fez essa indagação? Se não fez, vai fazer ainda. Por que tanta luta, papai? Por que tanto sofrimento? Sabe o que é que determina a vida de um indivíduo, irmão, do cristão? Não é o que lhe acontece, mas como ele reage. Olha, é forte isso aqui. Independente da circunstância, Deus vai lhe contemplar como você reage. Olha, isso aqui me impactou. Eu correndo atrás de alguns livros que eu tenho lá em casa, cuidando da neném com a Ruth, ajeitando o negócio lá em casa ainda. E aí veio na minha mente, eu coloquei aqui. Você sabia, irmão, que há pessoas que são infelizes tendo tudo? Você sabia, irmão? E há outras que são felizes, mas não tem nada. Sabe qual é a diferença? É a presença do Espírito Santo. Olha, irmão, a felicidade, ela não está fora de nós. Ela está dentro de nós. Ela não está fora, ela está dentro de nós. A felicidade, irmão, isso é importante eu relatar. Isso é importante eu dizer no culto de doutrina. Há pessoas que pensam que a felicidade está nas coisas. No carro, no trabalho, na renda. Mas Paulo era feliz mesmo passando por toda a sorte de adversidade. Paulo era feliz. Paulo estava sofrendo coisas tremendas ou coisas horríveis, mas era feliz. Quem lembra da passagem? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está escrito aonde? 4 e quê? Pois bote aí. Eu vou ler o texto, viu? Mas depois eu vou voltar para o contexto, tá bom? Bote aí, nós vamos ler, olha aí. Olha, irmão, a nossa alegria se baseia na presença. Procura aí. Filipenses Eita, é forte, a igreja está lendo Bíblia. Esse texto é conhecido ou não? Aí quem não conhece Bíblia, vai dizer, posso todas as coisas. Mas eu quero ver o seu contexto. Posso todas as coisas. Em Cristo, o quê? Volte o versículo de número... Vá para o versículo de número 10. E você vai descendo. Ora, muito me regozijo no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Verso 11. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Verso 12. Sei está o quê? E sei também terá. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter o quê? Fartura. E ter o quê? Fome. Tanto a ter abundância como a... Isso é forte. Aí o versículo 3 diz o quê? Você entendeu, irmão? Paulo está querendo dizer para mim e para você, tanto faz estar comendo ou não comendo, está sofrendo ou não sofrendo, posso todas as coisas. Nós só damos glória na hora da bênção. Mas a palavra profética é na hora do sofrimento. Eu posso todas as coisas naquele que me chamou, que me alistou, que me deu graça, me deu poder, me deu vigor para toda boa obra. Você pode. A pessoa acha que porque tem um carro, uma moto, um apartamento, é nada. É nada, envenenado.
Ser feliz é ter Jesus. Você pode estar morando numa casa de taipa, que o chão ainda é de barro duro, mas lá tem Jesus. E você também pode ter uma casa luxuosa e não ter nada, nem graça tem, nem a misericórdia existe. Mas também pode acontecer de você ter uma casa grande, bonita e ter Jesus. E pode ter uma casa de taipa e também não ter nada. Porque sou eu que sou a vitória, sou eu que sou a bênção. A Bíblia diz: aonde eu pisar a planta do meu pé, será abençoado. Aonde o crente, que é sal e luz da terra, aonde ele chega, aquele determinado lugar é abençoado. Quem manda na sua casa não é você. Quem é o dono da sua casa é Jesus o Nazareno. Eu queria que depois você lesse em casa. Decore, para ler em casa, é para ler em casa. Deuteronômio 25. O verso 2 e o verso 13, ou do 2 ao 3, eu não vou ler aqui na tela não. Deuteronômio 25, vai falar exatamente sobre a lei. Quando alguém pecava na época, era limitado 40 açoite. Era 40. Não podia passar de 40, porque isso era um estado de humilhação. Representava humilhação. Na realidade, os judeus sempre foram assim. Gostavam de se gabar. Me perdoe de novo. Seus bichão da lei. Mas não vivia a essência. A Bíblia vai dizer, em 2 Coríntios, capítulo 11, 24 a 27. Eu vou ler aqui, está aqui. 5 vezes recebi dos judeus quarentina de açoite. Era 39 menos 1. Porque se levasse as 40... eles davam 39, faltava só 1. Para de novo. Olha, foi 5. Você aguenta, irmão? Está lá em 2 Coríntios 11. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos 1. Fui 3 vezes, está no texto, fustigado com varas, que é batido com vara. Uma vez apedrejado. Em um naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei vorazes do mar, em jornada muitas vezes em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, os falsos, ainda tem, irmão, em trabalhos e fadigas, em vigílias e muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. 2 Coríntios capítulo 11. Paulo está dizendo que ele viveu bastante circunstância. Mas sabe o que eu acho bonito em 2 Coríntios 2 e 10? Está na sua Bíblia aí, ó. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que eu sou forte. Você entendeu a mensagem? Mesmo na hora da dificuldade, Deus age dentro da história. Paulo, mesmo preso por César, ele não considerava que a tradução de doulos é escravo. Ele era escravo de Cristo, ele dependia de Cristo. Paulo está dizendo que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda situação. É fácil? Ele viveu esse momento, sendo bem alimentado ou não, tendo fome ou não. O que importava para Paulo, irmão, era agradar a Cristo, era servir a Cristo, era tornar o Cristo conhecido. Escute, eu já estou terminando. Deus pode usar, irmão. Deus pode usar até o sofrimento para a sua glória. Eu vou repetir. Deus pode usar até o seu sofrimento para a sua glória. Eu vou dizer novamente. O que você está sofrendo ou está passando, tudo pode acontecer para a glória
de Deus. Eu quero terminar dizendo que toda a história de Paulo, ela é uma lição de vida para mim e para você. E eu quero terminar esta mensagem dizendo que Jesus ainda é o mesmo. E que Ele contempla o teu sofrimento. O tema da noite foi a vitória através do sofrimento. Amém, meus irmãos? Jesus é bom. Quem recebe esta palavra da parte de Deus?